Num vídeo recente aqui do canal eu citei bem por alto que o meu browser padrão hoje em dia, já faz alguns bons meses, talvez um ano, é o Firefox. Tanto no Mac quanto no iPhone, o Firefox é o meu browser padrão. E eu sou um cara que pulo muito de browsers. Eu não fico muito estagnado num browser específico por muito tempo. E eu tenho alguns motivos do porquê que eu tô há tanto tempo assim no Firefox. E o motivo de eu trocar tanto de browsers é porque o browser, o navegador, é o aplicativo mais importante para mim no computador e no smartphone. Até pela própria natureza do meu trabalho. O Mac Magazine é um site, então eu faço muita coisa pela web. Eu gerencio todo o site pela web, tanto o servidor quanto o nosso sistema de publicação, que é o WordPress, quanto outras ferramentas que a gente usa no Mac Magazine. Então é o ambiente principal, é o aplicativo que está sempre aberto no meu computador e por isso ele precisa me atender perfeitamente. Então eu estou sempre testando múltiplos browsers para ver o que me agrada mais e o que tem evoluído ou caminhado num caminho que me agrada mais. Então, como prometido, eu tô aqui para explicar para vocês por que eu uso o Firefox e também principalmente por que eu não consigo usar o Safari. E a minha ideia aqui não é convencer ninguém a usar o Firefox e muito menos detonar o Safari. Aliás, eu diria desde já que o Safari para mim é o browser que atende a grande maioria das pessoas, salvo algumas exceções como a minha que precisam de algumas coisas específicas que eu vou citar para vocês aqui referente ao Firefox, que também se aplicam em outros browsers baseados no projeto Chromium, como o próprio Google Chrome, como o Opera, como o Vivaldi e outros. Eu não acho que existe um único browser que pode ser eleito o melhor. Existe o browser que é melhor para você. Você pode buscar coisas diferentes de mim, você pode preferir até a interface de um browser, o visual dele em relação ao outro, a forma como ele lida, sei lá, com abas, a performance dele. Você pode priorizar, por exemplo, bateria, que é uma das coisas que o Safari é imbatível no Mac, é o que vai te dar a maior longevidade, a maior autonomia de bateria, mas eu prefiro algumas outras coisas referentes ao Firefox, tal como eu também preferi por um tempo e usei por bastante tempo o Opera e também passei um tempo usando o Vivaldi. Então vamos aqui já pro Mac para eu começar a mostrar algumas coisas práticas para vocês em relação à minha opinião aqui sobre o Safari. Então a interface dele, sem dúvida nenhuma, é muito agradável, é muito clean, e uma das coisas que a Apple evoluiu há poucos anos atrás foi essa possibilidade de a gente ver os favicons, esses ícones que representam os aplicativos nas próprias abas que estão abertas no navegador. Porque acreditem se quiser, teve um bom tempo que nem isso estava presente no Safari, ele não tinha esses iconezinhos nas abas, mas eles continuam fazendo falta para mim numa área muito importante aqui da interface do navegador, que é aqui logo em cima das abas. Então a gente tem aqui essa barra de favoritos, que é uma coisa que eu uso bastante, que no Safari simplesmente mostra os nomes dos sites. A gente não tem os favicons aqui, ao passo que no Firefox, deixa eu alternar aqui para ele, a gente tem tanto os favicons, os ícones aqui nas abas em si, quanto também temos os ícones aqui na barra de favoritos. E aí, tal como eu falava na introdução, entra uma coisa muito pessoal. Eu prefiro isso, não é simplesmente pelo aspecto visual, mas é porque os ícones também servem para nos ajudar a distinguir mais facilmente um site do outro. Então, para a minha produtividade diária, eu prefiro esses ícones presentes na barra de favoritos porque torna o meu trabalho mais fácil e mais produtivo. Tem pessoas que certamente vão discordar plenamente de mim e preferir a barra de favoritos ali do Firefox sem ícone nenhum, mais clean, mais bonitinha, mais leve. Então, por isso que eu digo que isso daqui é uma coisa muito pessoal. Eu estou citando aqui as minhas preferências e as minhas observações só para que vocês entendam o porquê das minhas preferências, não é porque alguma coisa é melhor para todo mundo. E eu, pessoalmente, gosto muito desse estilo visual aqui atual do Firefox, com as abas logo aqui no topo e na largura padrão de uma aba, em vez dessa coisa que o Safari faz de ocupar 100% da largura aqui da janela, e quanto mais abas você abre, menores elas ficam, mais espremidinhas elas vão ficando. Eu não gosto muito desse estilo aqui, acho inclusive que semanticamente aqui a aba na verdade ocupa essa área superior aqui e ela não se comunica muito com a parte inferior aqui do site. Enfim, é uma preferência minha, não gosto muito desse estilo aqui do Safari, embora eu não ache feio propriamente dizendo. Mas tem sim outras três coisas aqui importantes que me fazem ficar um pouco longe do Safari hoje em dia. A primeira são extensões que melhoraram muito no Safari nos últimos anos, mas não se comparam, não chegam nem aos pés do universo de extensões que existem para browsers Chromium e também para o próprio Firefox. Então, o que você imaginar de extensões existem para Chrome, para Opera, para Vivaldi, para Firefox. Muitas delas hoje em dia estão presentes no Safari, mas não todas. Então, tem algumas coisas específicas aqui que não cabe eu citar, porque são muitas coisas pessoais minhas, coisas referentes, por exemplo, ao Mac Magazine, ao WordPress. Não quero citar especificamente algumas
extensões aqui, mas basicamente tem coisas que estão disponíveis nos outros universos que não estão no Safari. Número 2, o Safari hoje em dia está meio que se tornando um peixinho fora d'água no universo de navegadores, porque ele ainda utiliza o motor WebKit, que é um projeto criado pela Apple, que foi inclusive adotado pelo Chrome lá no comecinho, mas o Chrome rapidamente fez um fork, né? Ele fez uma derivação do WebKit e criou o Blink, que é o motor de renderização do Chrome, utilizado pelo projeto Chromium, ou seja, ele também é o motor do Opera do Vivaldi, enquanto o Firefox também tem o seu motor próprio já há muito tempo, só que é bastante aberto, bastante padronizado e bastante proativo na adoção de novos padrões e tecnologias na web. Não é que a Apple fica muito atrás, mas ela tá meio que isolada nesse cenário e não é à toa que existem alguns sites e algumas coisas que não funcionam no Safari. É como se fosse o Internet Explorer de alguns anos atrás. Então, por exemplo, a plataforma que a gente usa para fazer as transmissões ao vivo semanalmente do nosso podcast, que é o StreamYard, não funciona no Safari. O Google Meet, famoso Google Meet, funciona no Safari, mas funciona melhor em outros navegadores, entre outros exemplos aí. O próprio Edu, que é usuário do Safari, não larga ele por nada, ele precisa ter sempre no Mac dele instalado ou Chrome ou Opera. Recentemente ele estava testando o Brave também, mas ele sempre tem que ter esses browsers alternativos instalados, porque eventualmente ele vai precisar de algum deles, o Safari não vai dar conta de tudo. No Firefox eu não tenho esse problema. E o número 3 aqui para fechar esse papo sobre o Safari especificamente, que tem a ver com o que eu estava falando agora, é que o ciclo de atualizações do Safari é meio lento. Normalmente as atualizações do Safari vêm atreladas a atualizações do sistema operacional, tanto do macOS quanto do iOS. Então, às vezes, ele passa meses para sair uma versão nova. O desenvolvimento dele até acontece num ritmo legal, mas até a gente ter acesso a novidades, algumas delas não visíveis, né? Novidades nos planos de fundo ali, nas tecnologias do navegador, podem demorar meses, enquanto os outros navegadores todos têm hoje em dia ciclos de atualizações muito rápidos, alguns a cada 4 semanas, outros a cada 6 semanas a gente tem versões novas, e isso para a web é muito importante. Mas e o Firefox em si, Rafael? Por que você tem usado há tantos meses? Olha, tem uma coisa específica, que é uma coisa relativamente pequena, mas que faz toda a diferença no meu trabalho diário, que está me impedindo hoje em dia de sequer considerar utilizar qualquer browser baseado em Chromium no Mac, que é uma coisa que só funciona hoje em dia bem no Firefox ou no Safari no Mac, que é a possibilidade de você abrir links de outros aplicativos em plano de fundo no Mac. Eu vou demonstrar isso aqui na prática para vocês entenderem. Então esse daqui, para quem não conhece, é o Reader, que é o meu aplicativo aqui de agregamento de notícias que eu utilizo. E se eu for aqui nas preferências do Reader, logo nessa primeira seção aqui, General, a gente tem uma área aqui de browser, que permite que eu defina aqui qual é o meu browser padrão, mas principalmente aqui embaixo tem essa opção aqui de Open Links in Background. Vamos ver isso daqui funcionando na prática. Eu tenho aqui algumas novidades aqui na Apple Newsroom. E se eu quiser abrir uma dessas notícias aqui, eu posso clicar no link com Command. Eu vou clicar nesse daqui. Então, observem, o link abriu aqui no Firefox, mas eu mantive o Reader aqui em primeiro plano. Eu vou fazer a mesma coisa com esse outro aqui e eu posso abrir múltiplas abas aqui no Firefox em plano de fundo sem tirar o Reader da frente. Esse recurso especificamente atualmente só funciona no Mac, no Firefox e no Safari. Se você tentar fazer a mesma coisa no Chrome, no Opera, no Vivaldi, ele vai trazer o browser para frente no momento que você abrir um link, mesmo se essa opção de abrir links em plano de fundo estiver selecionada, porque é um bug do Chromium, que se aplica a todos os browsers baseados em Chromium. Então, até isso ser resolvido pelo Chromium e, consequentemente, implementado nesses browsers todos baseados nele, eu não consigo usar nenhum desses outros browsers, porque esse é um recurso que eu utilizo em múltiplos aplicativos aqui do Mac e que faz toda a diferença na minha produtividade diária. Outra coisa do Firefox que eu já citei é o design dele. A versão atual me agrada muito visualmente, a performance está excelente, estabilidade muito boa, mas ainda assim eu colocaria essas coisas como favoráveis para o Safari. É, sem dúvida nenhuma, o browser mais leve, mais rápido e mais performático no Mac. Então, se a sua prioridade é isso, vá de Safari que você não vai se arrepender. Outro ponto que tanto o Firefox quanto o Safari se saem muito bem e muito melhores do que esses browsers de Chromium é privacidade. Então, tanto a Apple quanto a Mozilla, ambas têm muito foco em privacidade, em sistemas anti-rastreamento e recursos para proteger a nossa privacidade na web. Então eu colocaria ambos também equiparados nesse sentido, que é uma coisa também favorável ao Firefox quando comparado a outros browsers baseados em Chromium. Mais um aspecto que eu levo muito em consideração quando eu vou escolher o meu browser padrão é a versão mobile dele. E esse é um ponto positivo também para o Firefox hoje em dia. Eu tenho gostado muito de usar o Firefox para iPhone. Graças a Deus, hoje em dia a Apple permite que a gente altere o browser padrão do iPhone, então isso não é mais
mais um problema para ninguém. E também, definitivamente, não é uma coisa que eu colocaria como um ponto negativo do Safari, porque o Safari para iPhone é excelente e atende a grande maioria das pessoas. Mas é sim um ponto negativo, por exemplo, para o Vivaldi, que não existe versão do Vivaldi para iPhone, e para o Opera também eu citaria como um ponto negativo, porque o Opera, embora esteja no iPhone, eu não gosto muito da versão atual dele mobile. O Chrome também funciona super bem e eu gosto sempre de usar o mesmo browser no Mac e no iPhone, porque embora no iPhone ele tenha a restrição de usar o mesmo motor do Safari, são browsers muito mais limitados no iPhone do que no Mac, mas pelo menos eu tenho os mesmos recursos, um ambiente similar, sincronização de favoritos, sincronização de abas abertas, então eu gosto sim. Se eu estou usando o Chrome no iPhone, eu uso o Chrome no Mac, se eu estou usando o Firefox no Mac, eu uso o Firefox no iPhone e assim por diante. E terminando aqui, já que eu estou falando das minhas experiências e das minhas percepções com os navegadores, um recurso muito básico de qualquer navegador, que é o corretor ortográfico, eu não sei porquê, ele funciona muito melhor para mim no Firefox do que em qualquer outro desses browsers, inclusive no Safari. Especificamente no WordPress, que é o sistema que a gente usa para publicar artigos no Mac Magazine, o corretor ortográfico do Firefox, para mim, me indica quando há erros em palavras de uma forma muito mais eficaz e sem falhas do que outros navegadores. Então, às vezes eu vejo uma palavra sublinhada ali em vermelho no Firefox que o Edu, usando o Safari, ela não fica sublinhada, a menos, por exemplo, que ele clique sobre ela. Aí o Safari identifica que ela está errada. Eu não sei. É um bug, é uma coisa que funciona, por acaso, muito melhor no Firefox do que no Safari e em outros navegadores que eu já usei, que também conta muito a favor dele aqui no meu dia a dia, já que eu estou constantemente revisando artigos que vocês leem lá no Mac Magazine e esse recurso me ajuda bastante. Mas é claro que o Firefox não é perfeito, tem algumas coisas que eu prefiro em outros navegadores, acho o visual, por exemplo, do Opera hoje em dia muito bacana, superior ao do Firefox, e tem um recurso nativo do Opera que eu gosto demais, que é a possibilidade de você salvar páginas inteiras em PDF de forma nativa, PDF inclusive com texto selecionável. Isso daí é sensacional. A gente, por exemplo, quando trabalha com clientes no Mac Magazine, a gente cria um artigo patrocinado, normalmente a gente usa o Opera para gerar essa versão em PDF para o cliente aprovar antes do artigo ir pro ar. Funciona super bem e é uma coisa que está disponível só no Opera hoje em dia. No Firefox eu teria que tirar um screenshot da tela usando alguma extensão que existe, mas não é tão bom quanto no Opera. Enfim, são coisas, como eu falei lá no começo, específicas para quem faz um uso mais hard, né? Mais avançado e mais aprofundado de um navegador como eu. Mas enfim, eu espero que eu tenha dado uma boa impressão aqui, que eu tenha respondido um pouco para vocês essa curiosidade do porquê que eu uso o Firefox hoje em dia e principalmente do porquê de eu não conseguir usar o Safari, mas o Safari é um browser que sempre me atrai de volta. Sempre que sai uma nova versão dele com boas novidades, eu sempre dou uma nova chance a ele. Ele melhorou muito, tá muito mais maduro hoje em dia, mas eu acho que a Apple ainda tem alguns passos importantes para dar antes de me reconquistar. Se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha aí que ajuda bastante, compartilha ele com parentes e amigos, a gente se vê em breve, é claro, com muito mais. Um abraço e até a próxima.